Olá, queridos irmãos, boa noite a todos que estão acessando aí essa nossa formação, essa nossa live, aqui com o Padre Fontana. Sejam todos bem-vindos e pedimos a bênção de Deus, que Ele nos auxilie para que nós possamos ter um momento agradável, dada a situação que nós estamos vivendo, Então, vamos, através dos recursos que nós temos, da internet e tudo mais. Então, um enorme prazer, a gente convida então o Padre Fontana para nos falar um pouco aí sobre vocação e missão. Boa noite a todos, é um prazer imenso. Logo que fui convidado, aceitei prontamente, uma vez que faz parte do nosso ministério sacerdotal estarmos juntos com os casais, com a formação das famílias, como diz aquilo que nós vamos estudar um pouquinho, conversar um pouquinho, o acompanhamento dos novos casais. Nós vamos falar hoje sobre um tema, as palavras vocação e missão, elas são muito conhecidas já entre nós, Quem de nós nunca ouviu essa palavra vocação? E quem de nós nunca ouviu essa palavra missão? Elas, eu diria que são irmãs gêmeas siamesas ainda. Não são só irmãs gêmeas, não. Claro, eu estou falando da vocação e da missão no nosso sentido cristão. Mas quem é cristão tem uma vocação e tem uma missão. E isso nós já recebemos no batismo. Entretanto, com o passar do tempo, nós vamos nos aprofundando nesta vocação e nesta missão. Ou não, ou as deixamos de lado. Jesus nos chama a sermos sal, luz e fermento. E sermos sal, luz e fermento significa exatamente utilizarmos no nosso dia a dia a nossa vocação e, como consequência, temos uma missão a realizar. Logo na introdução, nós lemos aqui: um mundo em mudança interpela as equipes de Nossa Senhora. Eu me lembro que no final do ano e no início do ano, eu participei de um EACRE, se eu não me engano, e 2 formações. E este tema, eu tive a oportunidade de falar naquela ocasião, mas hoje, queridos e queridas que me escutam, que me ouvem, falar em um mundo em mudança que interpela as equipes de Nossa Senhora, já não vale mais aquilo que eu falei, que outros colegas nos EACRES falaram. O mundo de dezembro, janeiro, fevereiro e um pouco de março era de um jeito. Hoje, de fato, as necessidades e valores da época em que vivemos, elas mudaram completamente por conta do quê? Do coronavírus, dessa pandemia. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferente de 3 meses atrás. A vida do mundo mudou. Eu não vou dizer que a gente
deve simplesmente pegar esse documento e jogar fora. Mas se o original do documento já falava em desafios, agora então nem se fala. Os desafios, as transformações que ocorrem na sociedade, os desafios que a nossa igreja propõe a todos nós cristãos católicos, e aí dentro do nosso movimento, estamos tendo reuniões, sim. Eu acho que do mesmo jeito que vocês, cada um na sua casa, através aí dos aplicativos, mudou tudo. Não temos mais contato. Até 15 dias atrás, igrejas vazias, o Vaticano vazio, e agora voltando devagarzinho, ou seja, tudo está mudado. Realmente, uma transformação geral, uma transformação de vida. E o desafio de hoje é encontrar novas maneiras para provar, sobretudo aos jovens, que o casal e a família não são fonte de prisão ou fim do caminho. E nós estamos todos absolutamente confinados. Uma sociedade que não aceita mais um sistema de verdades pré-estabelecidas, e muito menos agora. Nós estamos vivendo este tempo que nós precisamos hoje nos perguntar realmente o que é indispensável para a nossa existência. Porque até poucos dias atrás, poucas semanas atrás, não existia o indispensável para nós. Tudo era necessário. E de repente, de um dia para o outro, nós somos obrigados a vivermos praticamente num regime de prisão-albergue. Prisão-albergue. E aí fazer o quê? Quais são os verdadeiros valores? Eu tenho a impressão, salvo o melhor juízo, que esta pandemia está fazendo para nós, família, para aqueles que estão constituindo família, uma grande peneirada. E sabe por quê? É incrível dizer isso, mas está nos fazendo ter algo que pouca gente possuía: convivência. Convivência familiar. Não aquela convivência que nós estávamos acostumados. Convivência familiar. E olha, essa convivência familiar, ela está dando pano para manga. Está dando pano para manga. Por quê? Quantas vezes eu já escutei esposa, esposo, filhos que não estão mais se suportando dentro de casa. Mas já ouvi também mães, pais que estão numa felicidade incrível porque estão curtindo o filho pequeno, que não tinham tempo para brincar com ele, com ela. Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Hoje, qual é a missão do sacramento do matrimônio para o casal? Você está experimentando possivelmente um novo modo de ser casal. Porque até poucos dias atrás, um saía cedo, o outro saía logo em seguida, os dois se encontravam à noite, talvez cansados, e ainda alguns afazeres e estudo, e agora está tudo parado. Agora, de repente, parou tudo. As necessidades e os valores da época que estamos vivendo. Quais são esses valores da época que nós estamos vivendo? A época de pandemia.
quais são os valores. E porque não tínhamos determinados valores, estamos entrando numa piração coletiva. Estamos entrando numa piração coletiva. Mas, mesmo assim, nós fazemos parte de um movimento que tem princípios. E nós não podemos, que rezamos em todas as reuniões pela canonização do padre Cafarel, sermos traidores dos princípios deixados por ele. Eu digo sempre nos encontros, eu não sou o fundador. E, portanto, como conselheiro, não quero ser o afundador. Então você, casal, na função que você ocupar, se não é o fundador, não vai ser o afundador. Na época de pandemia ou sem pandemia, a família, ela é pensada e deve ser vivida conforme o plano de Deus. E o movimento é uma ferramenta inspirada por Deus para que em qualquer situação a vida conjugal, a vida familiar sobreviva. Portanto, é preciso que a gente seja fiel ou fiéis ao carisma do fundador. O carisma do fundador, ele traz para nós uma espiritualidade conjugal. E essa espiritualidade conjugal, ela tem como base o amor no matrimônio. Dá para imaginar matrimônio sem amor? Mas se eu fizer uma pergunta aqui, eu tenho impressão e falar, ó, responda aí. Dê um ok, vai ser milhares. Você conhece pessoas que vivem matrimônio sem amor? Que não seja você com a sua esposa, você equipista. Porque pode acontecer. Pode acontecer. Matrimônio sem amor. Meu Jesus, misericórdia. O matrimônio, ele precisa expressar o amor trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fonte de santidade e de fecundidade. Está escrito isso na primeira página da Bíblia. Crescei e multiplicai-vos. É a primeira página da Bíblia. Os casados são chamados à santificação. Não apesar do casamento, mas no e pelo casamento. E olha, esse negócio de ser santo não é brincadeira. Sabe por quê? É uma ordem de Deus para solteiros e casados, para todo e qualquer batizado, para todo e qualquer ser humano. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. A nossa busca é uma busca de santidade, como sacerdote, como casais. Você casado, você e sua esposa não podem viver naquele chamado, aquela brincadeira que deve existir até hoje, mas era muito comum na minha época, inclusive nas aulas de educação física, o famoso cabo de guerra. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E isso é constante nós ouvirmos. Isso é algo absolutamente constante. Eu quero ir na igreja, meu marido não vai comigo, o meu filho não gosta, e hoje nós estamos vivendo também uma realidade que é difícil você encontrar uma família que seja inteira católica, apostólica, romana, né? De repente o seu filho, não sei por que motivo, foi para outras denominações religiosas,
entrou na sua vida um genro, uma nora. E nós estamos vivendo essa realidade. Mas o amor no matrimônio, ele é santificado pelo sacramento. É a imagem do amor trinitário e é fonte de santidade e de fecundidade. Esses três elementos significam a espiritualidade conjugal. E onde é que a gente aprimora? Qual é o nosso local de aprimoramento desses elementos? É evidente. Para nós equipistas, são todos os elementos que a cada ano nós temos como estudo e principalmente pontos concretos de esforço. Eu já estou nos movimentos há aproximadamente 18 anos. 18 anos. O que eu percebi nesses 18 anos? Os casais que realizam os pontos concretos de esforço, é de esforço, não são pontos concretos sem esforço. Pela vida que todo mundo leva. Os casais que levam a sério os pontos concretos de esforço, e eu destacaria um que talvez seja o mais difícil. Não estou colocando valor, porque a palavra de Deus, o que é mais valorosa do que a palavra de Deus? Nada. Mas num relacionamento, o dever de sentar-se. Muitos casais com uma longa caminhada não conseguem realizá-lo. Não conseguem olhar um no olho do outro. Não conseguem ser transparentes. Ou seja, se você realiza como casal, se você se utiliza de tudo aquilo que o movimento fornece e, sobretudo, faz os pontos concretos de esforço, a sua vida conjugal, eu diria que tem mais de 99% de bem. Ah, então não vou ter mais dificuldade na vida. Eu não disse isso. Mas existem ferramentas que não deixam que a gente caia. Eu acabei de celebrar a missa. O texto do Evangelho dizia do homem que constrói a casa sobre a rocha e o que constrói a casa sobre a areia. O movimento nos dá sólidos alicerces. Sólidos alicerces. E um grande alicerce é exatamente esta intimidade com Jesus, esta intimidade com Maria. É a espiritualidade conjugal proposta pelo movimento. Conhecer a vontade de Deus para o casal e retirar força da graça do sacramento para viver essa identidade do casal equipista. Então nós não podemos achar que vamos viver e vamos conseguir sobreviver na vida sacerdotal, a mesma coisa, sem um aprofundamento de espiritualidade, sem a identidade sacerdotal. Identidade não é roupa, identidade não é exterior, identidade é o interior. Eu preciso saber quem eu sou, onde quer que eu esteja. Você tem que saber quem você é, onde quer que você vá. Com a sua esposa ou sem a sua esposa, com o seu marido ou sem o seu marido. Tem alguns que são muito espertos, né? Que eu já conheci por aí, que vão fazer uma viagem, tirar aliança ou pôr aliança ou tirar aliança não significa nada. Mas significa, sem aliança ou com aliança,
o seu compromisso com alguém que você fez livremente. E para nós nos segurarmos naquilo que livremente nós escolhemos viver, nós temos que ter por base as ferramentas que o próprio documento oferece. Portanto, falar em vocação e missão é o beabá do cristão. É o beabá do cristão. Vocação, o que que é? Chamado. Vem do latim, vocare. O casal cristão é eleito, não é alguma coisa inventada por um povo. Quando a gente faz alguma coisa para Deus, o inimigo vem junto, viu, gente? Ele põe o rabo dele, a internet está caindo. A última vez que caiu a internet aqui foi em 1932, pelo que eu soube. E hoje, só porque a gente está tentando fazer alguma coisa de boa dentro da pandemia. Tá dando certo aí? Então vamos lá. A vocação do casal é fazer a sua vida cristã uma vida de comunhão com Deus, acompanhada pelo amor de Cristo que une, restaura e aperfeiçoa. Vocês estão lembrados, queridos casais, onde que aconteceu o primeiro sinal de Jesus? Não foi nem num batizado, não foi nem numa crisma, não foi em lugar nenhum desses. Foi exatamente num casamento. Filho, eles não têm mais vinho. Primeiro sinal de Jesus. Primeiro sinal. Ou seja, Deus acompanha o casal que quer ser acompanhado por Deus, que usa dos instrumentos que lhe foram oferecidos. Queridos casais, não faltem reunião. As reuniões que estamos fazendo agora, em live, pelos aplicativos, elas não são iguais quando estamos presentes. Mas numa e noutra, porque não há bem que sempre dure, nem há mal que não se acabe. Esse mal vai acabar, não é? Vai acabar. Mas se você está agora vivendo um outro estilo de vida, aproveite esse outro estilo de vida para reavivar, eu diria, o sacramento do seu matrimônio, a sua intimidade com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos e com o próprio Deus. Eu acharia muito estranho se algum casal, depois que passar essa pandemia, que a gente ainda não tem certeza quando, né, nem ideia, fala, nossa, passou a pandemia e eu não tive tempo de fazer os pontos concretos de esforço. Então você não quer a companhia de Jesus, de Maria, de ninguém. Você quer tentar viver o seu sacramento do matrimônio e é um daqueles que não está mais aguentando ficar em casa. E não está mais aguentando ficar em casa. Tem um quadrinho que veio, todo mundo já deve ter visto, o diabo falando com Deus. Você viu só? Eu fechei todas as igrejas. E Deus falando para ele, eu abri uma igreja em cada casa. Você já foi capaz de transformar a sua casa com os seus fiéis aí, ó, numa igreja doméstica, termo criado pelo saudoso São
São Paulo VI, o Papa que continuou o cursilho? Você já conseguiu transformar a sua casa, o seu matrimônio, a sua família numa igreja doméstica? É um desafio. E a missão? Missão é uma função que a gente tem. Tem que fazer, olha, eu estou com uma missão. Tem até uma série aí que chama Missão Impossível, né? Que no fim eles dão um jeito de ser possível, né? Nós temos uma missão que vem pelo Evangelho, resumindo o que eu quero dizer, que é sal, luz e fermento na sociedade. E o nosso testemunho não é feito por palavras, mas é feito por atitudes. As pessoas que convivem com vocês, elas te reconhecem um casal cristão? Reconhecem você um casal cristão? Pela tua atitude, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de tratar a esposa, os filhos, no seu trabalho, na sua vida, quando a gente pode ter, né, uma vida aí mais aberta, social, as pessoas te encaram como cristão? Quando você está num meio de amigos, no seu local de trabalho, quando se fala em fidelidade, por exemplo, qual que é o teu retorno? Qual que é a tua palavra? Se ainda existem pessoas que brincam com você sobre esse assunto, é porque você, não estou dizendo que seja infiel, mas entra na corda. Entra na corda. A gente não pode ser simplesmente honesto. A gente tem que também parecer honesto. E o testemunho nosso é pelas nossas boas obras. Nós temos que ter uma índole, uma conduta, onde quer que estejamos. Um dia eu ouvi numa pregação, num retiro, aquela história que a gente conhece quando Jesus foi preso, em que todos os discípulos correram, João ficou junto com Maria, e o Pedro se enfiou no palácio de Pilatos. Era uma noite fria. Perguntaram para ele por 3 vezes: você não é seguidor desse Jesus? E ele negou. A 3ª vez, uma criada disse: você é seguidor dele? Não é? Não, não sou. Mas escuta, você tem até o sotaque, o linguajar igual o dele. Queridos casais, depois que a gente pega o sotaque, o jeito de Jesus, não adianta depois querer negá-lo, querer traí-lo, querer ir para outros lados. Está carimbado. Nós temos que ser essas testemunhas, onde quer que estejamos. É uma missão, é uma função. E a verdadeira missão nossa, em primeiro lugar, é viver um caminho de santidade, tomando Jesus como companheiro de caminho, fazendo na nossa vida florir as graças do matrimônio, alicerçado na indissolubilidade e na fidelidade. Quando os noivos vêm à paróquia, aquela expressão antiga, tirar os papéis, né? Não tira papel nenhum, porque fica tudo aqui, né? O padre pergunta para eles, e depois, na hora da cerimônia, pergunta se compromete a viver a indissolubilidade do casamento.
tanto no escritório paroquial quanto na hora do casamento, se diz sim. O casamento para nós cristãos, ele é indissolúvel. Indissolúvel. Você se lembra disso? Eu, João, te recebo, Maria, por minha mulher, e te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, te amando e te respeitando todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. O casamento para o cristão é indissolúvel. Então nós temos uma missão de valorizar esses compromissos para que as pessoas, os seus filhos, os nossos jovens, eles percebam mais uma do inimigo que está tentando a gente aqui. A missão. O nosso campo de missão é especificamente o matrimônio. É dentro do matrimônio nosso e o incentivo ao matrimônio dos outros e um preparo para o matrimônio daqueles que vêm, que é o nosso campo de missão. E o matrimônio de cristão deve ser um caminho de felicidade, de santidade, não apenas para uma minoria de felizardos. Não para uma minoria de felizardos. O casamento, o matrimônio cristão é um caminho de felicidade e santidade. Eu faria uma seguinte observação. Por que é que no mundo atual, no mundo de hoje já, e isso não é de agora, por que é que existe tantos divórcios? Não estou aqui lembrando de ninguém divorciado, entrando em mérito nenhum, porque tem gente que não devia ser casado, não devia ter casado nunca, porque tem que ter vocação para o casamento. Do jeito que tem que vocação para ser padre, vocação para ser médico. Como é que quem desmaia quando vê sangue vai ser médico? Não tem jeito, né? Tem que ter vocação. Dentro do casamento, a felicidade é um elemento constante. Não é um elemento eventual. E a santidade é uma busca dos dois. Dos dois. E não é, repito, para uma minoria de privilegiados. Esses elementos do sacramento do matrimônio, para todos, eles são para todos os casais. E por que não se consegue isso? Exatamente porque não se busca uma base sólida para a constituição de uma família, de um lar. O hino nacional da família, né, criado pelo Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer de repente. Quando se começa num de repente, só por Deus e um balaio de santo é que vai dar certo. De outra forma não vai dar. Tendo Deus é difícil. Sem Deus é impossível. Padre Léo, de saudosa memória, dizia numa das palestras dele, né? Eu não sei até que altura você já chegou na sua vida conjugal. Se não tiver Jesus, vai cair. E cai. Nós estamos num mundo em mudança, que interpela as equipes. E mais do que nunca, até eu escrevi aqui, né? Nós estamos num mundo hoje do coronavírus que virou tudo do avesso. Virou tudo no avesso. Esse texto aqui, quando foi escrito, o mundo estava andando do jeito que sempre andou. E agora, nós estamos diante de uma pandemia, né? Mundo todo vivendo esse problema,
Mas nós somos equipistas. Eu sou padre conselheiro. Eu sou padre. Primeira vez na vida, e eu consultei aí os colegas, os mais velhos aqui na cidade, tem o Monsenhor Darcy, tem 88 anos de idade, ele nunca viu uma coisa dessa. Nós passamos uma quaresma, uma Semana Santa completamente atípica, sem ninguém, né? Nós estamos numa mudança de época. O que a gente diz agora de mudança de época, não é? Aqui o texto diz, nós não estamos simplesmente em uma época de mudanças, mas em uma mudança de época. E que agora, recentemente, o termo mais novo que a gente tem, não é? É o novo normal. E que é esse novo normal? Se nós não saímos ainda nem da anomalia. O que é o novo normal? E nós temos que ter um cuidado com esse novo normal para nós não nos tornarmos neuróticos e nem histéricos. Porque tem gente que já está. A histeria é um grito do corpo, é um efeito de perturbação, famoso barraqueiro. Nem sabe por que ele está doido, mas é efeito colateral. E ninguém de nós está imune, não. Ninguém de nós está imune. Esses dias eu brinquei com uma pessoa, porque ninguém pode chegar perto dela, né? E ela é muito minha amiga. Eu falei assim, quer dizer que o seu marido, para chegar perto de você tem que dar uma flambada nele antes? Ela falou, também não é assim. Mas tem que viver a vida, né? Mas o que é esse novo normal? Ninguém sabe o que é. Mas para eu também não deixar sem resposta, eu acredito que agora, nesse momento, o novo normal é cuidar-se. Cuidar-se. Para cuidar do outro. Não sou só eu que tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar pensando no outro. Esse é o novo normal. E o novo normal, nós não podemos levar em conta um egocentrismo que sempre pairou sobre nós. O novo normal, nesse momento, no meu modo de entender, significa nós questionarmos os nossos próprios valores cristãos, sem distorcê-los. E eles estão nos questionando nas nossas bases. Eu acho muito interessante que esse novo normal, ele tem feito algo não jamais visto, mas nessa mudança de época que o coronavírus propôs, não é? Nós temos visto doações generosas de entidades, de indústrias, essas entidades grandes aí, não é? Que têm feito doações grandes. O que significa isso? Significa que está sendo revelado um acúmulo de bens, que boa parte dele já poderia estar sendo usado há muito tempo em benefício do próximo. O problema está em que não deveríamos esperar tragédias acontecer para sermos solidários. Essas doações de empresas, de bancos, doações assim que são verdadeiras fortunas. Será que essa verdadeira fortuna fez cócega no cofre?
Mas por que precisou acontecer uma pandemia para ser generoso? Talvez esta mudança de época que nós estamos vivendo por conta do invisível, porque o coronavírus é invisível, sirva para alguma coisa para nós que por enquanto sobrevivemos. Porque ninguém garante nada. Ninguém garante nada. Uma mudança completamente de época que está sendo agora chamada de o novo normal. Falam-se que o mundo não vai mais ser igual mesmo quando essa pandemia passar. Mas tomara que ele não seja igual, mas mude para melhor, em generosidade, em misericórdia, em partilha e não em tanto acúmulo como se tem visto. E nós, cristãos, temos necessariamente que nessa mudança de época darmos uma resposta saudável. Do ponto de vista econômico, a situação atual, ela piorou, não diria 100%, mas é uma porcentagem muito grande. Desemprego, insegurança, os que tinham esses trabalhos aí na informalidade, eles não têm mais sobrevivência. Eles não têm mais por onde. A economia está balançando, não é? Tudo hoje em dia, os hábitos de consumo e da informação, todos eles são feitos agora por live. Nós estamos tendo que aprender inglês, né? Eu não sei por que também a gente não pode falar levo na tua casa. Tem que ser, como é que é? Delivery? Eu levo lá para você, não, tem que ser delivery. Quando vem entregar alguma coisa, eu vou lá e entrego. É drive-thru, né? Não sei para quê. Será que lá nos Estados Unidos, ele em vez de falar em inglês, eles falam em português? Nós somos bobo mesmo, somos macaco, imitador das coisas dos outros. Fala em português as coisas, eu levo lá, traga aqui, pronto. Mas é assim que nós estamos vivendo. É assim que nós estamos vivendo. Nós estamos aí num tempo aí de descartável, de lucrativo, do lucro sem se importar com as consequências. Os aproveitadores da desgraça alheia. De um dia para o outro, o álcool em gel mudou de preço. Mudou de preço. Os bens necessários para todo mundo, eles mudaram de preço, mudaram de valor. Você não pode sair para comprar, então quando você compra, você tem que pagar o valor alteradíssimo. Olha o mundo que nós estamos vivendo, ou que sempre vivemos. Mas agora, se aparece a generosidade por um lado, também aparece a mão esmagadora do outro. Supervaloriza aquilo que todo mundo precisa. Ou seja, nós estamos numa cultura do utilitário. Só tem valor aquilo que é útil. A cultura do descartável. E, sobretudo, nessa época, onde todo mundo está confinado e precisa apenas daquilo que é indispensável, o indispensável foi para a estratosfera e nós temos que dar uma resposta a isso. Existe uma onda de solidariedade, como eu já disse. Pena que só ocorra quando existe tragédia. E quem sabe o novo normal para nós cristãos é vivermos esta onda que nos pegou e que faça com que a gente seja menos acumulativos e mais partilhadores. Vamos dar comida para essas pessoas que estão aí
Mas que jeito? Nós não temos dinheiro. O que é que vocês têm aí? 5 pães e 3 peixes. Então traz isso aqui. Que esse novo tempo traga para nós esse gesto concreto. O gesto concreto da partilha. Vou usar uma expressão aqui que quando a gente, como padre, fala, tu arrepia, né? Dízimo. Dízimo. Comece a ser dizimista da sua igreja. Comece a ser dizimista de casas que abrigam pessoas. Comece a ser generoso. Não apenas por conta da pandemia, mas que a pandemia sirva para nos ajudar a sermos diferentes neste novo normal, que a gente continua a ser normal, mas renovados por aquilo que é essencial. As relações afetivas, como eu disse, mudaram todas elas. Nós estamos todos obrigados à reclusão. E aí? Como eu já disse, tem gente que está curtindo os filhos, tem gente que está querendo se matar. O casal disse assim para mim um dia: padre, nós estamos vivendo igual 2 irmãos. Falei, mas isso não é casamento. Ele falou, mas o pior é que é igual Caim e Abel. E tem família que está ali, dentro de casa, tem que ficar junto. Os pais não sabem o que fazer com os filhos. Porque vocês já viram como é que funciona a vida de criança hoje em dia, né? Com 6 meses já vai pro berçário e depois vai sair formado na universidade, passa a vida na escola. E em casa, quando é que vê o pai? Quando é que vê a mãe? E agora está todo mundo tendo que conviver. As relações afetivas, conjugais e familiares, como é que elas têm sido feitas? Elas têm sido feitas na base da conversa ou mesmo dentro de casa. O filho tecla para a mãe do quarto se a comida está pronta e ela da cozinha responde que está. É assim? Nós estamos tendo uma oportunidade desse novo normal de mudarmos isso e voltarmos a um olhar para a cara do outro, de desligar celular na hora do almoço, sentarmos ao redor da mesma mesa juntos. Relações afetivas, conjugais e familiares. Como tem sido a sua casa nesse momento de pandemia? E tem gente que na época de pandemia tem necessidades, né? Tem necessidades. Nós estamos não vivendo, temos que exatamente um cuidar dos outros e se cuidar, mas tem gente que tem uma vontade de buscar orégano. Nunca usou orégano na vida, mas agora pode ir ali na esquina, então vou comprar orégano. Umas coisas estranhas, né? Um egocentrismo total. Eu repito, o novo normal é cuidar-se para cuidar do outro. O novo normal deve tirar esse egocentrismo do eu para pensar no nós. No nós. Como nós vamos viver daqui por diante. Porque, olhe, eu não sei para quem eu estou falando, não é? Nós estamos falando não num anfiteatro, não no auditório, nós só temos esse modo de nós nos comunicarmos. Possivelmente eu esteja falando com alguém que perdeu alguém da família pelo coronavírus, que perdeu um amigo. E pelas informações que a gente tem, porque aqui entre nós não dá para acreditar em ninguém, né? Não dá para acreditar em quem? É uma vergonha
Desculpa, aí sem entrar em mérito, tá? Mas é uma vergonha o que vem acontecendo. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um diz, o outro desdiz. Quem que sabe o que é o certo? Mas existe 51 mil famílias de luto. Porque tem aí, segundo a última estatística, já passou de 51 mil os mortos. Então o nosso país está em luto. Então a gente precisa pensar no outro. Pensar no outro. O formar uma só carne. Tem casal que até hoje não formou uma só carne. Eles o esquartejador passou, tem um pedaço para cada canto. Não se conversam, não se falam, não se olham e quando tem a necessidade é pelo celular. O que nós estamos usando é um meio muito bom para nós continuarmos a evangelização, para continuarmos o contato um com o outro. Mas não é essa a forma definitiva. Hoje nós estamos vivendo por palavras que elas não deveriam fazer parte do nosso vocabulário cristão. Nós estamos vivendo distanciamento. Tem que ter distância. Você vai no banco, tem que ter distância. Nós estamos vivendo isolamento. Temos que ficar em casa. E nós estamos vivendo afastamento. Afastamento. Tem avó que faz quanto tempo que não vê o neto pequenininho, bebezinho? Não vê. Essas palavras, distanciamento, isolamento e afastamento, elas não fazem parte, não devem fazer parte do nosso vocabulário cristão. E nós temos, por conta desse coronavírus, vivermos esse vocabulário. Vivermos o vocabulário. E daí o que acontece? Nós virtualizamos as nossas relações. Nós virtualizamos as nossas relações. Mas olhe, preste atenção numa coisa. É um mecanismo excelente que nós temos quando ele não resolve falhar, né? Porque ele tem vida própria, né? Mas não vai ter retrocesso. Nós não vamos mais viver sem esse maquinário, sem essa parafernália eletrônica. Não vamos viver mais sem isso. Mas preste atenção. Preste atenção. O virtual nunca será real. O virtual nunca, jamais será real. E nós vamos precisar, no novo normal, reaprendermos a encurtar as distâncias, a sairmos do isolamento e do afastamento. Temos que voltar à proximidade. O que é igreja? O que é religião? Não é encurtar as distâncias? Não é formar comunidade? Não é buscar a ovelha desgarrada? Não é igreja em saída? E hoje nós podemos sair pelo mecanismo que estamos tendo. Mas veja bem, virtual não é real. Virtual não é real. Estamos fazendo quase tudo pelo virtual. Mas não é. Você dizer assim para sua mãe que você não pode visitá-la porque ela foi operada e ela tem 80 anos. Ô mãe, eu estou mandando um beijo para a senhora, viu? Um abraço para a senhora. É virtual. Agora, o dia que você puder ir lá e dar um beijo
na sua mãe, dá um abraço nela. É diferente, né? Eu não sei se tem igreja, se tem criança me assistindo, né? Se tiver, você está para o ouvido delas aí. Tem os mais delirantes, né? Tem os mais delirantes que fazem sexo virtual. Tá vendo aonde que tá chegando a coisa? Mas isso não é de hoje também, não. Isso não é de hoje também, não. Né? Não é de hoje. Mas agora está na paranoia. Então, tudo é virtual. Tudo é virtual. O virtual não é real. Esse momento que estamos vivendo de distanciamento, de isolamento e de afastamento não é cristão. É prevenção. E se eu quero o novo normal, eu tenho que viver este momento por conta de uma sobrevivência minha e ajudar a sobrevivência do outro. Mas não vamos acostumar nisso, não. Quando as coisas melhorarem, como aqui na nossa cidade, da onde eu estou falando, da nossa diocese de Bauru, estou falando aqui de Pederneiras, da nossa diocese de Bauru, a determinação do poder público é de que nas igrejas tenham 30% da capacidade ou no máximo 100%. Perdão, 100 pessoas. 30% da capacidade e se a igreja for maior, até 100 pessoas. É engraçado que no comércio eu vejo mais gente do que na missa. A missa de domingo passado, a missa do sábado foram as 100 pessoas. Distribuímos as 100 senhas e tava. As outras não. Mas o comércio lota. Né? Estamos vivendo hoje, hoje nós estamos praticamente impossível de viver comunitariamente, que é o desejo de Jesus, que todos sejam um. A vida comunitária nossa acabou. Como é que foi a sua Páscoa esse ano? Festa de Páscoa. Eu liguei para minha irmã e falei, você vem para cá, eu vou aí. A minha irmã trabalha na saúde, na área da saúde. Ela falou, não, você fica com os bichos que já estão acostumados com você aí em Pederneira, eu fico com os meus aqui em Matão e não vem para cá, nem eu vou aí. Minha irmã passou recentemente por uma cirurgia. Então ela falou, não, você fica aí que eu estou bem aqui, na outra, quando der certo a gente se encontra. As famílias não puderam se encontrar na Páscoa. Não puderam. E nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo o inferno da solidão. Da solidão. E das duas uma. Ou a gente se recria, se reinventa, ou o Juqueri vai ser a porta de entrada para nós. E uma das maneiras que nós temos para nós nos reinventarmos é exatamente nós nos aprofundarmos numa vida de espiritualidade. Tem tanta coisa bonita para ler e hoje tudo é fácil pela internet. Vocês se lembram das primeiros encontros de pilotagem? Vocês se lembram? Num dos encontros é pedido que se leve o álbum do seu casamento. Por que você não aproveita esse tempo que você está vivendo agora e passa o filme, vejam o álbum, mostre para a criançada, conforme a tua idade de casamento, se você está com um neto em casa. Reveja tudo isso. Reveja tudo isso. Vá redescobrir a verdadeira natureza do seu amor, do amor humano, que atualmente a nossa cultura está tendendo a desfigurar isso. Até porque os relacionamentos não são duradouros. Um dia alguém disse assim,
um artista disse para o outro: você foi no casamento do Fábio Júnior? Ele falou: não, não fui, mas eu vou no próximo. Né? Os relacionamentos não estão sendo duradouros. A natureza do amor humano não é essa. Não é essa. E as equipes de Nossa Senhora, elas devem responder ao apelo da igreja, onde o carisma significa realizar a vida em casal, partilhá-lo em equipe e apoiar-se na dinâmica e proteção do movimento. Você não pode, de modo nenhum, faltar em reunião. Você faz falta. Você é insubstituível numa reunião de equipe. Você não pode deixar de qualquer jeito. E depois, existem equipes que acontecem mudanças. Acontecem mudanças de casais. Como que é o acolhimento? Como que é o acolhimento? Estou falando para depois da pandemia, né? Mas é um problema que vem. Eu não queremos que ninguém entre aqui. Nós já temos aqui, nós já formamos uma família. Mas a família do cristão não é uma família fechada. Não é família fechada. É família aberta. É família que tem que ter lugar para mais um. Lá no livro, no início, no livro do Êxodo, se eu não estou enganado, lembra que você foi escravo no Egito, então trate bem o estrangeiro. A gente precisa ter, nessa nossa missionaridade, o espaço para o novo, que vem preencher uma lacuna por uma mudança, talvez, por uma desistência. Não podemos pôr resistência, senão nós não aprendemos nada. Não aprendemos nada. Não saímos do egocentrismo de um grupo onde não cabe mais ninguém. Temos que ter Acabou? Mas você falou morreu? Desculpa aí. Nós temos que ter este coração aberto, generoso, para a expansão e difusão do movimento. E nós devemos aproveitar esta circunstância que estamos vivendo para sermos missionários através dos meios eletrônicos que nós temos. A gente recebe por dia no WhatsApp e de outras maneiras aí tanta besteira, e principalmente contra a família e contra o matrimônio. Será que nós, equipistas, também entramos nessa? Será que a gente entra nessa? Será que a gente não pode fazer a expansão através de mensagens positivas, mensagem de como você está vivendo dentro da sua casa com os seus? Aproveite o mecanismo que a gente tem. Se a gente não pode sair, mas a gente pode enviar. O momento é esse. Nós não podemos perder momento algum. Paulo apóstolo dizia: eu estou preparado para tudo. Ninguém de nós estávamos preparados para esse momento de pandemia. Então agora a gente tem que se ajeitar. Tem que se ajeitar. E se esse momento exige que eu seja missionário pelo WhatsApp, ai de mim se não evangelizar, ai de mim se não anunciar a palavra de Deus. Então diminua a piada besta
e aumente para valer o que presta, o que é bom. Difunda aquilo que é saudável, aquilo que é salutar. Talvez seja um momento de um novo fôlego na difusão do movimento. Você mostrar, ter coragem de mostrar como está sendo a sua vida. Temos que ter a capacidade de acolhimento. E o Papa lançou Amoris Laetitia e ele diz que temos que acolher as pessoas, os casais. Não significa trazer para as equipes, mas mostrar para os casais que estão em segunda união, que estão vivendo de modo diverso, qual a possibilidade que eles têm. Existe a pastoral da segunda união, existe a nulidade, a possibilidade do processo da nulidade do casamento que faliu. Ninguém deve ficar amarrado no vento. E o Papa Francisco diminuiu muito a burocracia do que era. Mas cabe aos equipistas saberem disso para anunciarem. E não olhar para essas pessoas como, esse daí está descartado, não pode participar do nosso time. Nós somos puros. E eles são pecadores. Não é assim que funciona. Existem muitas maneiras, sim, da gente acolher as pessoas que estão vivendo de um modo diferente do nosso, sem o sacramento do matrimônio. O desafio que a Amoris Laetitia traz, ela sugere um acompanhamento que poderá conduzir eventualmente a uma participação na dinâmica do movimento. Queridos casais, não despreze. Ninguém faz uma sociedade para falir. Ninguém faz sociedade para falir. E hoje em dia, ninguém pode dizer, dessa água eu não bebo. Dessa água eu não bebo. Então, a palavra do Papa é este acompanhamento. Vamos ver o que dá para fazer na sua situação. Vamos ver o que dá para fazer na sua situação. Para que você, homem, mulher, vivam de um modo menos pesaroso. Porque também se coloca tanta coisa. É fácil colocar os outros no inferno. Fácil. Você está no inferno. Você não julgueis para não ser de julgados. Você já conhece alguém que tem aquela aparência de casal certinho, mas eles nem juntos dormem? E você não conhece alguém que vive segunda união e vive absolutamente amor, fidelidade e respeito? Existe uma espiritualidade que se deve transmitir para os casos que não são de acordo com normas, mas que poderão entrar nessas normas. Ninguém faz sociedade para ir à falência. Se por acaso houve uma falência, a palavra-chave é acompanhar. Acompanhar. O Papa Francisco insiste na necessidade de praticar a arte do acompanhamento, como ele diz, nos caminhos de aperfeiçoamento. Nós não formamos equipes para nós mesmos. Não vamos trair aquilo que diz as normas da igreja, mas a igreja é mestra e mãe, ou mãe e mestra. Ela acolhe os seus filhos, principalmente os seus filhos machucados, os seus filhos feridos. E a gente não pode pôr mais carga naqueles que já estão sofrendo o peso de uma separação.
o peso de não poder estar diariamente com os seus filhos, o peso de que uma das partes faz como moeda de troca os próprios filhos. Nós não vamos mudar aquilo que é do Evangelho, mas nós podemos buscar e indicar soluções. E elas existem. E eu sou prova, porque já há mais de 12 anos que eu trabalho na diocese com nulidades matrimoniais. Um outro desafio, nós somos chamados pela igreja a acompanhar especialmente os momentos de grande fragilidade dos casais. O caminho até o compromisso firme e durável, os primeiros anos de vida em casal, as etapas de crise e de dificuldades, as situações complexas causadas por rupturas, abandonos e incompreensões. Eu até escrevi aqui, cadê os padrinhos? De vez em quando eu vou assistir algum casamento, né, em nome da igreja, que é difícil entrar no altar de tanto padrinho que tem. Passa 6 meses, a gente fica sabendo que o casal separou. E aquele monte de padrinho, para que foi? Foi para montar a casa do casal? Padrinho é acompanhador. Você que pista, você é padrinho, foi padrinho de quantos casamentos? Você sabe que fim levaram os seus afilhados de casamento? Mas independentemente disso, nós temos o desafio de acompanhar especialmente os momentos de grande fragilidade, o caminho até o compromisso firme e durável, ou seja, namoro e noivado. Você faz parte de alguma coisa assim na sua paróquia? Os primeiros anos de vida de casal, olha, eu nunca vi em lugar nenhum, viu? Para falar a verdade. E é uma falha minha, que vou fazer 37 anos de padre, nunca tive esse movimento, esse grupo que acompanhasse casais nos primeiros anos de vida, 2, 3 anos. As etapas de crise. Nas etapas de crise, se a mulher sai e vai no cabeleireiro, lá ela encontra uma psicóloga para dizer, dá uma dura no teu marido. Fique 1 mês dormindo com aquelas calças jeans bem justas que você vai ver como é que ele amolece, como é que ele afina. E aí ele chega no serviço dele, tem outros tanto de psicólogo lá. Você vai dar moleza para tua mulher, seja firme, rapaz. Você é homem, você não é mulher. Mas tem que ter o equipista nessa hora. Tem que ter o equipista para mostrar a virtude do sacramento do matrimônio, a força do sacramento, a beleza do sacramento. Crise todo mundo passa. Dificuldades mais ainda, situações complexas. Quer que situação mais complexa que o mundo está vivendo agora? Todo dia, marido perdeu emprego, mulher perdeu emprego, filho perdeu emprego. Você quer a situação mais difícil? Agora vai ficar aqui dentro de casa brigando porque perdeu emprego? Vai abandonar tudo? Não vai ter compreensão com o momento que estamos vivendo? Ser equipista não é para si. É vocação e missão. É vocação e missão. É ir ao encontro. E hoje, para encontrar alguém, é a coisa mais simples do mundo. Portanto, praticar a arte do acompanhamento. Praticar a arte do acompanhamento. No âmbito da educação e da transmissão de fé. Pais, eu acredito que vocês nunca tiveram tanta oportunidade de transmitir a fé para os seus filhos como agora, porque a gente costuma terceirizar esse serviço. Os primeiros catequistas são os pais. Padrinhos e madrinhas,
Vocês nunca tiveram tanta oportunidade de catequizar como agora. Ô padre, mas eu moro aqui, o meu afilhado mora lá. Você aqui, seu afilhado lá, tem o WhatsApp. Está dando aula, as aulas estão continuando pela internet? Estão continuando pela internet? Como é que não pode falar de Deus para as suas crianças? Eu tenho tido a oportunidade de continuar rezando a missa das crianças, sem crianças, claro, de modo virtual, para elas. E precisa ver as respostas que eles dão. Vou fazer propaganda aqui. Entra no Facebook, Paróquia São Sebastião de Pederneiras, e veja lá o tanto de coisa que a criançada está fazendo. Está aí. E eu fico interagindo com eles. E você pai está em casa. Você padrinho, madrinha, você não pode fazer isso também? E não estou dizendo só com as crianças. Você está sabendo que tem um casal em crise. Você não pode mandar alguma coisa para eles? Você não pode falar com eles? Não vamos usar do momento que estamos vivendo como desculpa para cruzarmos os braços frente a situações difíceis que as pessoas estão passando, casais estão passando, famílias estão passando no sentido de relacionamento e às vezes até mesmo dificuldade, e fecharmos os olhos. É momento do novo normal. E o novo normal nos pede solidariedade e nos pede evangelização do jeito que nós estamos podendo fazer, podendo realizar. No âmbito da preparação para o casamento e o acompanhamento, é um foco especial, dando continuidade no que eu estava dizendo, para os equipistas. Os equipistas precisam se preocupar com o namoro, com o noivado, com o casamento no início. Acompanhamento. Acompanhamento. E hoje em dia nós podemos acompanhar através de grupos, através de modo individual, de todo quanto é jeito. Mas há essa possibilidade e nós não devemos perdê-la de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se não dá para fazer presencial, faça em live, mas entre em contato. Isso não é permanente. Virtual é virtual, real é real. Mas é isso que temos para o momento. Usemos o que nós temos agora. Nada mais do que isso. Nós falamos muito também, não é? Já falei algum pouquinho da união, as uniões de fato. E as suas razões são múltiplas. Né? Agora, por exemplo, tem um monte de união de fato porque o coronavírus atrapalhou o casamento. Atrapalhou o casamento. E nós precisamos dar uma resposta para isso. Nós precisamos ir em cima. E não só por conta do coronavírus. Não só por conta do coronavírus. No dia a dia, eu não vou casar na igreja porque é caro, porque tem... Aonde que está escrito que quando se casa tem que fazer festa? Onde que está escrito? Você tem que casar é para ser feliz. Eu vi uma vez uma frase assim: se você quer ser feliz, não se case. Mas em seguida estava escrito: se você quiser fazer alguém feliz, se case. Você se casa para fazer o outro feliz e o outro para te fazer feliz. Agora, eu não caso na igreja porque tem que fazer festa. Onde que está escrito isso? Mas o que vão falar de mim? O que quiser. A gente tem que orientar, catequizar.
tem que mostrar que casamento é sacramento. Bicho casa. Nós, humanos, recebemos um sacramento. Tem uma diferença imensa. Tem uma diferença imensa. É um sinal do amor de Deus na vida. Deus que, quem leva a sério, compreende que você está com essa pessoa por um milagre de Deus. Você já parou para pensar por que você é casado com essa mulher? Por que essa mulher é casada com você? No meio de tantos. Nesses dias atrás, o pessoal daqui fez uma coisa muito bonita que eu achei, gostei, e até deixo aí como sugestão para a Semana dos Namorados. Foi sugerido que cada casal que quisesse relatasse brevemente como que foi o início do namoro, como foi que se conheceram e se casaram. Nossa, eu vi cada relato tão bonito, tão singelo e assim tão sem esperar, E acontece. No meio dessa diversidade de gente que existe no mundo, de tanta gente, por que você casou com esse aqui? Por que você... Se você parar para pensar realmente, Deus que coloca as pessoas na vida da gente. Deus que coloca. Essa pessoa que você chama de marido, que você chama de mulher, presta atenção, foi Deus que colocou na tua vida. Às vezes colocou para você ser santo, né? E tão ruim que é. E se você aguentar firme, você vai para o céu. Tô brincando, viu? Os casais equipistas são assim, uma bênção. Nas crises dos casais, que todo mundo tem crise. O casal que é equipista e está em crise, ele tem que se abrir na reunião. Quando você sabe, independente de alguém que seja ou não seja equipista, vá lá, ajude esse casal. Ajude, não deixa a coisa arrebentar. A família, nos dias de hoje, está tão jogada na lata de lixo que nós precisamos reerguê-la, mas reerguê-la com o testemunho, indo atrás e não falar assim, não adianta. Não adianta, sabe o que significa? Que diante de Deus você é vagabundo. Você vai prestar conta desse não adianta. Faça algo, insista, faça por onde. Agora, se eles chegarem a uma conclusão que não dá certo, não dá certo. Mas as equipes de Nossa Senhora podem ser considerados a seguir uma formação de conselheiros conjugais para poderem ajudar de maneira mais eficaz os casais em crise, cuja separação poderia, em numerosos casos, ser evitada. Não se esqueça disso, de jeito nenhum. Estamos chegando no fim. No âmbito dos casais que constituíram uma nova união. Já falei um pouquinho. Esses casais não devem ser ignorados. Existe a pastoral da segunda união, existem as câmaras eclesiásticas, os tribunais eclesiásticos. Tem muita gente que não sabe disso. Estão amarrados no vento até hoje. Estão lá, estão divorciados, mas estão casados na igreja. Nós, casais equipistas, temos que ter essa formação para indicar. Onde que eu vou descobrir isso? Vá na sua paróquia. Ô padre, aonde que aqui na diocese funciona a Câmara Eclesiástica ou o Tribunal Eclesiástico? Eles vão te informar. O padre vai orientar o casal de segunda união, que evidentemente esteja interessado em resolver essa pendência que ficou da primeira união. Tá? Casal de segunda união não é bicho-papão. Não é bicho-papão. Ninguém aqui tem que entrar em mérito da vida alheia, mas a gente tem
que ajudar as pessoas a hoje serem felizes, voltarem à comunhão, voltar a receber os sacramentos. Não ficar passando vergonha também com os colegas aí desorientados que põem todo mundo no inferno em vez de ajudar a ir para o céu. Desculpa, mas é verdade. O desafio, quando os casais vão ficando idosos, vão ficando viúvos, é outro amparo que tem que se ter e um carinho muito grande. Foram e são baluartes, foram os que iniciaram, foram os que fizeram uma caminhada de 10, 15, 20, 30 anos. Hoje estão lá com 80, 90 anos, viúvo. Não importa, leve para a reunião. Leve para a reunião. Ou então que faça parte do grupo da esperança, né? Mas se quiser continuar, que continue. Ampare, acolha. Acolha, não é porque fez uma caminhada de 30 anos numa equipe, porque ficou viúvo não pode mais. Muito pelo contrário, só não vai fazer o dever de sentar-se. Pois bem, nós temos que hoje mobilizar todos os meios de comunicação modernos, isso quando foi escrito, hein? Que não faz muito tempo, permitindo tocar os membros das equipes de maneira muito direta e personalizada, assim como talvez públicos mais alargados. Estamos vivendo no mundo da live. Estamos vivendo no mundo da live. Quando passar essa pandemia, a live vai ter a sua utilidade, mas nada substitui a presença. Mandar um beijo e dar um beijo tem uma diferença entre o céu e a terra. Então vamos usar aquilo que nós temos para a difusão da nossa espiritualidade, para a difusão do evangelho, para a difusão do sacramento do matrimônio cristão. E por fim, o novo normal, né? Chegou o momento das equipes de Nossa Senhora se sentirem capazes de aceitar e responder às grandes interpelações do mundo. Hoje o nosso mundo chama coronavírus, dando um sentido à sua existência, graças à sua identidade e à sua especificidade missionária. E hoje nós temos que fazer missão pelos meios eletrônicos. Quando eu era criança em Matão, nos anos 60, tinha o padre Nelson Antônio Romão, de saudosa memória. O padre Nelson, ele era um homem visionário. Tinha aquele bando de coroinha. Ele tinha uma máquina, Super 8, V8, sei lá que máquina que era aquela lá, que ele passava filme para a gente. Mais quebrava do que... Depois, o padre Nelson arrumou uma máquina de passar slide. Nossa, que loucura que era aquilo. Depois, ele trouxe uma outra máquina de slide que carregava com aquelas fotos 24, e ele tinha um aparelhinho que ele ia apertando. Nossa Senhora! Aí, quando eu fui para o seminário, tinha mimeógrafo a álcool, pois compraram mimeógrafo a tinta. Olha que chique. Gente, eu não sou tão velho assim, mas a minha infância considerada com a molecada de hoje, eu nasci no mundo da pedra lascada. E aqui está dizendo que nós temos que dar um jeito de evangelizar, recriar e adaptar os meios de formação, garantindo a fidelidade ao nosso carisma, a fim de podermos dar resposta aos desafios concretos dos nossos dias. Eis o nosso passo a dar. E hoje, no mundo que nós estamos, no novo normal,
é por esses meios, mas não vamos ficar a tal ponto viciados nesses meios que depois a gente não consiga mais nem beijar os nossos filhos. Vai ficar mandando beijinho, como a gente faz aí na hora da missa, coraçãozinho e não sei o que lá. Não há bem que sempre dure, nem há mal que não se acabe. E eu termino com as palavras do texto. Mais amor nos lares, sobretudo nos dias de hoje, mais caridade nas equipes e mais dinamismo missionário. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. No que precisarem de mim, se precisarem, estou à disposição. Muito obrigado.